Oi gente, eu sou a Neide. A nossa receita de hoje é um bolo gelado de chocolate na marmita delicioso. Esse bolo fica super molhadinho, bem recheado e é perfeito para o seu fácil venda. E o melhor de tudo, vende muito no verão. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para nossa receita de hoje. E vamos começar nossa receita pela massa do nosso bolo. Para isso eu vou colocar 2 xícaras de chá de açúcar na bacia da batedeira. Vou acrescentar 120 gramas de margarina. Dá aproximadamente, gente, 3 colheres de sopa bem cheias. Agora eu vou bater essa mistura toda na batedeira, até ficar uma farofinha. Já misturei bem o açúcar e a margarina. E agora, com a batedeira ligada, aos poucos eu vou colocando 5 ovos. Já bati minha massa por 3 minutos. E tem que bater, gente, até ficar esse creme assim, ó, bem clarinho. Outra dica importante, todos os ingredientes em temperatura ambiente. Os ovos, a margarina e o leite. Agora, aos poucos, eu vou acrescentar 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo. Lembrando que a minha xícara tem 240 ml. E com a ajuda do fouet eu vou misturando. Já misturei bem, agora eu vou acrescentar o restante. Ao mesmo tempo, você também vai acrescentando o leite. Isso conforme a sua massa vai pedindo líquido. Tá vendo, gente? Ó, já está pedindo líquido. Agora eu vou acrescentar aos poucos 250 ml de leite integral. Vou colocar o restante do leite e vou continuar misturando. Agora eu vou colocar meia xícara de chá de chocolate em pó. Eu estou usando 30%. Coloquei e vou misturando. E é o mesmo processo, vai colocando aos poucos. Vou colocar o restante do chocolate. Já está tudo bem misturadinho e agora eu vou colocar o fermento, que é 1 colher de sopa. Esse fermento é aquele fermento químico de bolo. E aqui é só misturando devagar, só envolvendo. E olha que massa linda! Agora eu vou transferir minha massa para uma forma. A forma que eu vou usar, ela é 30 por 20. Já coloquei um pedaço de papel manteiga no fundo da forma. É só no fundo, gente. E agora eu vou passar a margarina. Aí você vai passar no papel manteiga e também vai passar na lateral da forma. Agora eu vou transferir toda a minha massa para a forma. E vou só espalhar, ó. Deixar toda por igual. E agora eu vou levar ao forno para assar. Já deixei meu forno pré-aquecendo por 10 minutos e agora eu vou assar meu bolo por 30 a 40 minutos na temperatura de 200 graus. Enquanto meu bolo está no forno, eu vou adiantar o meu recheio. Para isso eu vou colocar 2 caixinhas de leite condensado em uma panela, 2 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento, meia xícara de chá de chocolate em pó, eu estou usando 30%. Agora eu vou misturar tudo. Por enquanto eu estou com o fogo desligado. Já misturei tudo, já está bem dissolvido o trigo e o chocolate, ó. Agora eu vou acrescentar 2 caixinhas de creme de leite. E vou misturar tudo novamente. E agora sim eu vou ligar o fogo. Vou ficar mexendo o meu recheio até ele começar a engrossar.
Meu recheio já engrossou e já está fervendo. Chegou nesse ponto, eu vou abaixar o fogo e vou deixar no mínimo. Aqui eu vou acrescentar 200 gramas de chocolate nobre. Eu estou usando o meio amargo. E com o fogo baixo, eu vou continuar mexendo por mais um minutinho. Esse chocolate, gente, é bem pouquinho, são só 200 gramas, mas vai dar uma diferença enorme no nosso recheio. Ele vai deixar bem mais escurinho e com uma textura bem melhor. Já passou um minuto, agora eu vou apagar o fogo. Vou continuar mexendo aqui por mais uns 30 segundos, com o fogo apagado. Já derreteu todo o chocolate que eu coloquei aqui no meu recheio e agora é só reservar. Agora eu vou fazer a calda para molhar o nosso bolo. E para isso eu vou colocar meia xícara de chá de chocolate em uma panela. Vou acrescentar meia xícara de chá de açúcar. Lembrando que a minha xícara é de 240 ml. Vou misturar tudo. E vou acrescentar 600 ml de leite integral. Vou deixar minha calda no fogo até ela começar a ferver. Minha calda começou a ferver e agora eu já posso apagar o fogo. E é só esperar esfriar. Meu bolo já está pronto e já está frio. Olha que bolo macio, gente. Olha que maravilha de massa. Agora eu vou cortar ele. Vou cortar ele no meio. E depois meio novamente. Vou cortar no meio novamente. E agora eu tenho 8 pedaços de bolo. Vou pegar um pedaço. E olha como sai fácil, gente. Ele saiu facinho assim por causa do papel manteiga. Só esse bolo aqui com café pretinho já fica ótimo. Só um detalhe muito importante. Eu tenho aqui 8 pedaços de bolo. Isso não significa que vai render só 8 marmitinhas. Cada pedaço desse eu vou cortar em 3 fatias. Por isso vai render mais de 8 marmitinhas. E esse bolo, gente, fica bem alto. Então ele não fica uma fatia muito fina, ó. Então cada pedaço vai me render 3 fatias. A marmitinha que eu vou usar é essa de 220 ml. E olha como já fica no tamanho certinho dela. E a montagem é muito simples, gente. Uma fatia na marmitinha, botei uma em cada. Agora eu vou colocar a calda. Como é um bolo gelado, ele tem que ser bem molhadinho. Uma camada de calda. Eu coloquei menos de uma concha de calda. Agora eu venho com uma colher de sopa bem cheia de recheio. E o meu recheio também já está frio. Olha, gente, como eu falei pra vocês, ó, uma colher de sopa bem cheia. Agora eu vou espalhar o meu recheio. Deixei bem espalhadinho. Tem que ser uma camada bem generosa, gente, para ficar bem gostoso e bonito. Agora eu venho com mais uma fatia de bolo. Vou apertar bem, para ficar bem arrumadinho. Vou colocar um pouco de calda. Nessa parte de cima é só colocar meia concha, não precisa ser uma cheia não. E vou vir com a minha cobertura, que também é o recheio. Fica uma cobertura e o recheio do mesmo sabor, do mesmo jeitinho. Aí é a mesma coisa, gente, só colocar em cima e espalhar. Já tá tudo bem espalhado. E por cima você pode colocar ou granulado ou chocolate ralado. Os dois dão o mesmo efeito, fica muito bonito. Vou continuar montando as minhas marmitas e já volto para te mostrar. Já montei todas as minhas marmitinhas. Para embalar eu vou precisar de um saquinho de celofane 15 por 22. Vou abrir ele. E vou colocar a marmitinha. Aqui eu tenho um pedacinho de fita. Pode ser a cor que você tiver aí na sua casa. E é só amarrar, ó.
e dá um lacinho. E fica assim, ó, bem bonitinha. E o seu cliente pode ver tranquilamente o que está levando. Essas marmitinhas também tem essa embalagenzinha com tampa, sendo que é um pouquinho mais caro. Então vale muito mais a pena fazer com um saquinho celofane. Tá vendo, gente, o efeito que dá? Aí você vê o que é melhor para você. Agora eu vou acabar de embalar as marmitinhas e vou levar à geladeira. E já volto para te passar o custo e a sugestão de venda. Já montei todos os meus bolos e agora eu vou levar à geladeira por umas 6 horas. Meu bolo já está pronto e agora eu vou cortar um pedaço para você ver como ficou essa delícia. Já tirei meu bolo da marmitinha e agora vamos ver como ficou essa maravilha. Olha como ele fica bem molhadinho, gente. Ele fica muito recheado. Olha que maravilha. Com certeza vai ser um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita R$ 37,50. Renderam 10 unidades. Então, R$ 37,50 dividido por 10, cada um vai sair a R$ 3,75. Sugestão de venda, R$ 8. E a validade desse bolo é de até 3 dias na geladeira e 15 dias no freezer. Lembrando que o valor de custo é de acordo com o que eu paguei aqui na minha cidade. Pode ser que na sua cidade seja um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando 2 vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!